Geração Solidária. Oferecimento, Unimed. Olá, entra no ar o programa Geração Solidária. Há 15 anos estamos aqui na TV Candidez, construindo essa onda do bem que é o Geração Solidária. Toda quarta-feira, 20h30, nós temos nosso encontro marcado. E aos domingos, 10h30 da manhã, você tem a reprise desse programa. Hoje o programa Geração Solidária vai abrir com o quadro Cidadania e Ação. Eu tenho um prazer muito grande de receber aqui no Instituto TV Candidez, Vladimir Azevedo, ex-prefeito de Divinópolis. Ele que é economista, com MBA em Administração Pública e Gestão Empresarial, consultor da CP3P, especialista em planejamento estratégico institucional com sistema de gestão de ativos, inovação e modelagem de PPPs e concessões. Foi secretário de administração, foi vereador, presidente da Câmara, foi prefeito reeleito em Divinópolis. E nós vamos bater um papo sobre a história, justamente essa história política também, a caminhada, o legado que foi deixado, né? E hoje também secretário de Governo de Contagem, presidente da Frente Mineira e vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, dirigente de consórcios públicos e de outras entidades municipalistas. Conselheiro do ICLEI, não é isso? ICLA, América do Sul. ICLEI. Professor universitário em cursos de graduação e pós-graduação e membro da Câmara das Cidades. Dos Ministérios de Desenvolvimento Regional, MDR, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Coordenador-geral de Estratégia e Gestão da Associação Mineira de Municípios, AMM, de 2023 a 2025. E também músico, né? E aqui em Divinópolis fiz várias participações do Vladimir como músico. Tenho o prazer de daqui a pouquinho você voltar com a gente e nós iniciarmos nosso bate-papo, já que está na onda hoje, nos comentários das redes sociais e nos meios de comunicação também aqui da cidade, a entrega do Hospital Público Regional. Vamos falar daquele que iniciou todo esse sonho. Esse sonho, para acontecer, ele foi pensado, ele foi construído naquele momento e nós queremos então mostrar esse grande legado que ficará para toda a história da nossa cidade. Não perca, não sai daí, estão voltando já já. Acreditamos que a vida é o bem maior do ser humano. Que uma vida boa deve ser possível para todos. Para isso, saúde é essencial e a vida só acontece na cooperação. Trabalhamos todos os dias para promover saúde e qualidade de vida nas nossas cidades, para que o maior número de pessoas possa viver mais e melhor. Buscamos o nosso propósito por meio do cooperativismo médico e do conhecimento em saúde. Nosso jeito de cuidar valoriza o trabalho médico. Somos movidos pelas pessoas, elas estão no centro do nosso negócio. E para cuidar delas, precisamos ter sustentabilidade e uma atuação pautada em conhecimento. Analisamos o todo para nos entender como parte em cada local onde estamos presentes. E a inovação nos permite evoluir com a agilidade das mudanças. Em cada ação, cada negócio e em todos os nossos relacionamentos, valorizamos a integridade, o respeito, a solidariedade e o espírito cooperativista. Essa é a nossa essência. Aqui tem presença. E ser presença é cuidar. Aqui tem Unimed. São Judeus passava naquele momento por uma crise muito grande, sim, né? Sim. É um hospital privado, no sentido de filantrópico, quer dizer, é um CNPJ privado, e que tem uma colaboração muito grande, né, com a prefeitura, tem de 60% SUS, mas passava nessa gestão privada um momento de crise muito grande, sufoco de fluxo de caixa, você lembra? Recebeu até intervenção do Ministério Público. Foi um período difícil também que nós vivemos ali, de gestão de crise de todo lado. Mas sempre respeitamos isso, ajudamos em tudo, né? Não deixamos travar o sistema, tudo fluiu. E a ideia é que o hospital público ia reforçar
no São João de Deus, e principalmente na questão de urgência e emergência com porta fechada. Quando vimos que só ter um hospital também não resolvia o problema. Sim. E no Sim Saúde nós vimos que tínhamos que atacar a atenção primária, né? E aí nós investimos muito no aumento de PSF. Só para você ter uma ideia, quando eu assumi a prefeitura, nós tínhamos 17 equipes de PSF, que cobria aí próximo de 20% da cidade, 20 e poucos por cento de cobertura. Entregamos com 32 equipes, sim, que significa 51%, que a grande meta que eu tinha é da gente passar da metade de cobertura de PSF, sim, deixar isso projetado. E nós conseguimos, entregamos com 51%. Muito bom. Então isso melhora muito, né? Você entende bem disso. Quando você tem uma atenção primária bem solidificada, diminui muito o efeito de gente adoecer, que você controla o diabético, né? Você controla o hipertenso, você melhora a capacidade para a pessoa não adoecer, que é a grande caminho da saúde. Então nós investimos muito nisso, construímos várias unidades, o Tietê, do Belvedere, do Sagrada Família deixamos praticamente pronta. E em cima disso nós vimos que precisava de um segundo momento de melhorar um pouco também a atenção secundária, sim, essa parte de exames. Então eu fui presidente do CISVI, consórcio do Vale do Itapecerica, né? Dos meus 8 anos de prefeito, fui presidente 6 anos. Sim. Aumentamos muito a área de especialidades no consórcio de saúde, que dá esse apoio para as cidades em exames de toda a natureza, sim, de mamografia, de ultrassonografia, de todas essas especialidades também, né? Médica, né? Fora isso, quando nós criamos, Divinópolis tinha, você vai lembrar, né? Às vezes a gente esquece de algumas coisas, mas tinha um pronto-socorro bizarro de funcionamento, no sentido de quê? Porque ele era hospital misturado com pronto-socorro, misturado com pronto atendimento, policlínica, e que não tinha como receber recursos. Então ele custava muito dinheiro, não atendia bem, os profissionais trabalhavam em situação precária, de muita pressão, e o cidadão não era bem atendido, e a prefeitura, em termos de caixa, ficava prejudicada, porque como ele não era uma UPA, ele não tinha uma coisa definida, ele era um pronto-socorro, ele não encaixava nas normas do SUS, a gente não recebia na tripartite nenhum recurso, ele era 100% bancado pelo Tesouro Municipal. Sim. Quando nós ali, no Sim Saúde, tudo era o programa estratégico, era o Sistema de Integração Municipal de Saúde, o Sim Saúde, então tudo estava dentro de um planejamento macro, não é assim, vamos fazer um hospital hoje, vamos construir uma unidade de saúde, não era assim, tudo bem planejado e numa engrenagem. Até com o contorno, até hoje, voltando à questão do contorno, foi pensado, foi pensado, tudo bem articulado, né? E juntando desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social, quer dizer, deixamos lá um planejado, né? de um centro, de um novo centro industrial, né? Com 1 milhão de metros quadrados, um novo anel urbano, ligando a região Nordeste com a Sudeste, a 050 com a 494, já pensando nesse sentido, passando pela estrada de Cajuru, né? Então, assim, toda uma lógica colocada também com a questão de saúde, e nós vimos que a atenção secundária, nós ainda fizemos, aí nós viemos com a lógica de acabar com aquele pronto-socorro. Sim. Tivemos a coragem, né? Foi uma decisão, hoje parece que é tudo normal, mas na época foi difícil. Foi difícil. Porque tirar uma unidade do centro e levar para um bairro, sempre tem gritaria. Você lembra quando Aristides, meu pai era vice-prefeito, tirou a rodoviária e levou para lá? Foi parecido. Vou falar com você sobre isso. Foi parecido a coisa. E por coincidência do mesmo ponto, né? Porque a rodoviária funcionava no mesmo lugar. É mesmo, que doideira, né? Mesmo lugar. E a história é bonita, né? Por isso que às vezes é bom a gente bater papo dessa maneira, que a gente lembra as coisas e deixa registrado aqui, né? Para as futuras gerações também verem e conhecer. Certeza, E aí, criamos a UPA Padre Roberto. Sim. Aí passamos a investimos, desapropriamos aqui o terreno, somamos, e a UPA, né, foi inaugurada em 2013. Sim. Está aí entregando, né? Há mais de 10 anos. Segundo mandato, né? Foi no início do segundo mandato, ela foi inaugurada. Primeiro ela foi planejada, construída, e o segundo ela começou a operar. Eu quero fazer menção a uma pessoa que, quando a gente estava na Câmara na época, eu me lembro, o senhor Otávio Gordiano era líder comunitário, todas as vezes, uma vez por semana chegava assim, Geraldinho, vamos visitar a UPA e o Hospital Público, ele participava das obras, né? Eu achava interessante, como cidadão, né? Simples, um líder comunitário, tinha um interesse em conhecer. Grande figura, né? Deixou uma história líder bacana. Comunitário na essência, né? Na essência. Então, fica o Arguzinho também, né? As pessoas também, assim, que lutavam pela saúde, eram membros de conselho de saúde, não tinha interesse particular, privado nenhum, era de servir a comunidade. Polêmicos muitas vezes, mas como tinha de ser, né, de cobrar o seu direito de cidadão. É bonita essa essência de pessoas como o senhor Otávio, filho, dentre tantos outros, Dona Garcia, pessoas simples que marcaram muito a gente. Mas aí, quando nós criamos a UPA,
que está tudo dentro dessa engrenagem, não é uma coisa, cismamos de criar UPA, né? Eu acho que isso é muito deixar claro que tudo é um plano planejado, né? Num guarda-chuva chamado Sim Saúde, que era o Sistema de Integração Municipal da Saúde. E aí, nós vimos, a UPA gerou uma remodelagem do sistema das linhas de ônibus de Divinópolis. Interessante. E aí nós vimos o seguinte, o que é o gargalo de uma UPA? Tem um protocolo de Manchester, né? O protocolo de Manchester, o cidadão entender bem, quando chega põe aquela pulseirinha verde, azul, amarelo, laranja e vermelho. Sim. Né? E aí é um grau de prioridade de atendimento, que quanto mais forte a cor, do laranja para o vermelho, é mais urgente. E aí quem é o verde e azul fica esperando muito tempo, e é onde dá a ansiedade, dá a revolta, dá o problema principal, né? Que a pessoa fica ali esperando, às vezes com um filho com dor de garganta, ou uma dor de barriga, e fica ali esperando muito tempo, porque chega o laranjado e o vermelho, tem que passar na frente, porque é mais urgente. Urgência. E o que nós criamos nessa lógica? Criamos uma coisa que foi super criativa, funcionou muito bem, fizemos um teste com 4 unidades, que nós chamamos de UEAs, Unidade Especial de Atendimento à Saúde. Que ficou até 10 horas da noite. A gente funcionava aqui de 6 às 10 da noite, montamos uma no Ipiranga, uma no São José, uma no Niterói e uma no Bom Pastor. Então, assim, no mapa da cidade ficou distribuído dessa maneira. E foi uma coisa assim, que atendeu mais de 100 mil pessoas em 3 anos. Né? Eu me lembro do lançamento. Nesse planejamento, quando a UPA foi para lá, então, porque assim, o cidadão lá do Ipiranga, lá de Ermida, o menino deu dor de garganta. Ele precisa de medicar para o médico ver, confirmar, e principalmente para ter uma receita para comprar um antibiótico para tratar o filho. Aí ele vai lá para a UPA, sai lá de Ermida, vai lá na UPA. Espera 3 horas para ser atendido, para pegar uma receita, para confirmar um diagnóstico e pegar uma receita médica para comprar um antibiótico. Foi pensado, né? Então. Aí, não, para isso tem uma unidade lá. E como funcionava o OEA? O posto de saúde fecha às 5, dava uma limpeza, preparava. Às 6 ele abria de novo essas 4 unidades de referência, de 6 às 10, um médico, uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem, uma ambulância na porta. Por quê? Chegou uma urgência nenhuma casa mais. Se via que o caso era mais urgente, põe na ambulância e leva para a UPA. Olha que bacana. Mas aonde que é a grande chegada da urgência e emergência? É no hospital público que vai nascer. Né? Então nós na época também discutimos, infelizmente, né, tivemos aquele acidente de percurso. Quando chegou 2014, com a vinda do então governador Fernando Pimentel, não veio mais nem um tijolo, nem um centavo para a gente tocar a obra. E aí começou o sonho virar pesadelo, né? Virou um pesadelo. Mas nós tivemos uma responsabilidade muito grande, porque ali não se perdeu nada. O hospital, gente, quando nós terminamos a gestão em 2016, ele já estava mais de 82% concluído. Ou seja, estava praticamente pronto. A parte de equipamentos, deputado Domingos, então o deputado Jaime, com suas articulações, né, demais deputados, Tolentino, é uma união da cidade, aquilo não tem o dono, né? Todo mundo é uma causa da região centro-oeste, nem é só de Divinópolis, né? Isso mesmo. Que é para atender as mais de 53 cidades da nossa macro-oeste. Todo mundo empenhando emendas, já tinha os equipamentos, emendas para os equipamentos virem, e veio a lógica da discussão também com a gestão da EBSERV à época, que nós defendemos, por ser um hospital-escola. Isso está concebido também no plano original, mas tinha que, à época, passar o patrimônio, o hospital, a escritura do hospital ser passado para a União. Aí o governo do estado, que era parte no processo, porque o terreno é do município, o projeto do município, nós fizemos. Né? Eu, como prefeito, com a nossa equipe, compramos o terreno, fizemos o projeto, o estado veio para fazer a obra. E depois tinha que passar isso para a União. O governo do estado não concordou à época. Então, a gente já estava ali para 2015, 2016, a obra parou. Né? Mas agora que bom que retoma e... Olha, é um motivo assim, como cidadão divinopolitano, como eu disse, meu bisavô já era né, cidadão e ajudou na construção da cidade, meu avô, meu pai, eu, meu filho nasceu aqui, ver as coisas acontecerem, esses grandes nós serem desatados, é maravilhoso, né? E o Gleidson, o Cleitinho, o Eduardo, o Domingos, todos os atores políticos de hoje, que estão no seu tempo, então, de parabéns em continuar essa causa. Estou muito feliz de ver isso acontecendo, do pesadelo ter acabado, né, o compromisso do governador Zema, do secretário Fábio Baquerete. Enfim, é isso que tem que acontecer. Né? A política não pode ser aquele instrumento de um contra, outro a favor, de disputa, que às vezes quem sai perdendo é todo mundo. E agora está aí, as obras retomadas, e a gente vê
esse início de operação pela EBSERV, né, também somando ao sonho original, esse fluxo da Universidade Federal está envolvido, os estudantes de medicina, seus preceptores. É muito bom, é muito gratificante, a gente ver isso agora se efetivar e fico muito feliz mesmo. Bom, e Vladimir, agora nós vamos a uma segunda parte, mas só para você que está em casa e está acompanhando esse nosso bate-papo, para você entender a história de uma forma muito bacana. Você valorizar os atos dos atores que passaram pela terra nossa, construindo a cidade do divino. Sabe por quê? A política ela não pode ser um ringue de disputas. Quem fez, quem deixou de fazer, todos fizeram. Cada um no seu tempo, cada um no seu momento, construiu e deixarão legados para o futuro, para os nossos netos, para aqueles que virão. Então vamos transformar nossos bate-papos em casa, não em disputas políticas partidárias, mas discutir quantas coisas boas já foram feitas e virão mais. Tá, o prefeito jovem, o Gleidson, né, com tantos projetos também, com certeza, como tem os prefeitos da região todos sonhando a sua cidade, cada um no seu tempo, construindo a sua história e mantendo a população viva com um avanço e progresso. Para isso que existem esses homens públicos, atores públicos, que agora ele está no privado, né? Na iniciativa privada, mais de 6 anos. Na iniciativa privada, construindo novos projetos e pensando também para os municípios outros projetos, com certeza, como nós somos beneficiados. Esse hospital será para nós, como contorno, será para nós uma marca para a história. Daqui 100 anos contarão sobre Geraldinho, tudo isso. E só para emendar, o destino é tão bonito, né? Eu hoje sou diretor de Relações Institucionais da maior empresa do Brasil, de estruturação de projetos de parcerias público-privadas, de concessões, na área de engenharia muito grande, ela atua em 22 estados do Brasil. E então a gente trilha muitas coisas. E ela presta muito serviço na área de engenharia rodoviária, de engenharia predial. E ela ganhou a licitação de ser a empresa que revisou todos os projetos dos hospitais públicos que estavam parados. Olha o que é o destino, né? Que é o destino? Então, o projeto do hospital público que fez o diagnóstico como a obra estava, o que atualizou a parte das planilhas, dos investimentos, para o investimento que faltava a ser colocado e investido para a obra terminar. E o plano de equipamento, quem fez foi a empresa que eu trabalho hoje. Então, assim, a gente fez através do DR, né, uma licitação que ela ganhou, um contrato que ela ganhou lá. É uma energia, né? Algo assim, é muito interessante essa beleza da coisa, né? É uma energia que eu falo. E você é administrador, economista também, né? Não é isso? Eu sou economista, né? Tenho um MBA em gestão pública e um em gestão privada. Então... Bom, pessoal, ficaria aqui um dia conversando, porque são muitas coisas. E cada obra feita teve seus desafios, teve as suas lutas, né? Teve aqueles que apoiavam, aqueles que criticavam, mas nesse momento, gente, nós temos que falar, temos o Hospital Público Regional, que vários atores participaram e será entregue. Parabéns para todos nós, parabéns para aqueles que passaram, né? Que Deus abençoe nossa cidade, cidade do Divino Espírito Santo, e abençoe os governantes, abençoe os homens públicos. Tratar com zelo o que é público é tratar de você, da sua história, da sua família, não é isso? É isso, Geraldinho. É isso? É isso mesmo, parabéns. Mais alguma coisa? Se comentar para ela, quer desenvolver mais alguma? Não, no mais te agradecer, né? Aqui tem uma revista que tem um resumo do nosso legado. Legal, na saúde, educação, então um pouco do que nós falamos está aí. Na infraestrutura, né? Deixamos aí mais de 130 quilômetros de rua pavimentada, começamos programas importantes, vários bairros fomos nós que ligamos, então isso também é uma coisa muito importante nessa ligação. O início das cidades inteligentes, com as câmeras, né, colocadas, a onda verde, né, que os sinais sincronizados. Então, assim, a gente na cultura, né, criamos o Sistema Municipal de Cultura. Então, assim, cada área, né, tem seu legado e a gente falar hoje com esse Zoom na saúde foi uma alegria grande, foi voltar um pouquinho no retrovisor desse ciclo tão rico da minha vida, da nossa história, e que vale a pena, é gratificante a gente voltar e ver, porque o que fica da vida pública, né, quando nós exercemos, também não sou mais figura pública, nem pretendo ser novamente, meu ciclo já foi cumprido, é a gente entender que nós impactamos, que nós mudamos a história para melhor. Graças a Deus, é isso mesmo. E para melhorar a vida das pessoas. No final do dia é isso que fica e que é gratificante para nós que somos do bem e que dedicamos parte da nossa vida à história coletiva das pessoas. Isso aí. Pessoal,
Esse é o programa Geração Solidária e hoje nós entramos nesses bate-papos aí, no quadro Cidadania e Ação, com as personalidades que fizeram história para a nossa cidade, que construíram e constrói todos os dias com projetos e com sonhos essa terra abençoada pelo Divino Espírito Santo. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e próximo programa tem mais bate-papo com personalidades e profissionais da saúde também, tá bom? Obrigado, viu, Vladimir? Eu que agradeço. Ex-prefeito e um grande amigo nosso. Com certeza. Tudo de bom pra você, meu irmão. Prazer. Prazerão. Tchau, gente. Nutrigil Agropecuária. Somos apaixonados pelos animais. Somos referência no comércio de produtos agropecuários e produtos para o seu pet. Nossa clínica veterinária conta com profissionais altamente qualificados. Temos a mais completa farmácia veterinária de Divinópolis e região. Aqui você encontra também produtos para jardinagem. Contrate nosso Taxi Dog e levamos seu pet em veículo fechado, com total segurança. Ligue 3221-3200. Olá, gente, tudo jóia? Meu nome é Júlia. Eu sou da Orfino Saúde Animal e da Alfa Mais Distribuidora. E eu vim aqui para contar para vocês um pouquinho sobre proteção e tratamento de cães e gatos. Isso tudo com a nossa linha da Orfino. Como a gente já falou um pouquinho sobre cão, eu vou falar agora um pouquinho sobre gato. A gente tem um produtinho que chama Bunny 3. Por que ele chama Bunny 3? Porque ele tem 3 componentes. E aí eu falo que é aquele produto que vai ajudar você que tem aquele animalzinho de estimação que é um gatinho com tudo que precisa. Você vai ter vermífugo no mesmo produto, remédio para piolho, para pulga e ainda para sarninha de ouvido, que é a sarna otodésica. Então com uma aplicação a gente consegue tratar a sarna, os vermes também, e ainda dura 49 dias para pulga. Então, né, a gente vai ter aí todos esses tratamentos e essa proteção aí. E aí a gente tem também o menor, que é para até 2,5 kg, e a gente tem também o para de 2,5 kg a 7,5 kg. Então também peguei todos os gatões. Quem precisar de um gato, tem um gato acima de 7,5 kg, a gente pode juntar também os dois e não tem problema nenhum. Importante, pode colocar a partir de 42 dias de vida. Então aquele filhotinho que você acabou de adotar é muito legal, porque com esse produto a gente consegue resolver e tratar a maioria das coisas que o animal vai precisar ali naquele momento, tá bom? Prazer muito grande, a gente sempre nas quartas-feiras, nos domingos da Reprise, a gente tem esse bate-papo sobre essa ciência natural que é tão rica e tão importante na vida da gente. Às vezes as pessoas buscam muito, né, o olhar da doença e não o olhar da saúde. Cuidar de saúde, não cuidar de doença. É verdade. E a naturopatia tem me ensinado isso, né? Que quando você busca a naturopatia, você está buscando cuidar de si antes que venha a doença. Então, se prepare, faça prevenção, se previna, né? E você pode prevenir com muitos hábitos ricos, né, para a tua vida. Qual que é o nosso tema de hoje? Hoje nós vamos falar dos benefícios do vinagre de maçã. Então, Geraldinho, obrigado aí pelo acolhimento de sempre, né? E é isso, a ideia que a gente quer passar para todo mundo é essa ideia que você tem já, né? A naturopatia é a ciência naturista que tem ali a capacidade de levar saúde para as pessoas, com ferramentas naturais, né? E a gente entende que onde tem saúde não tem espaço para doença. Sim. Então é isso, é entrar antes que a doença chegue, né? Sim. Em vez de a gente cuidar da doença, e muitas vezes precisa, mas para isso nós temos a medicina convencional, né? A medicina farmacosintética, que já cuida muito bem das doenças, quando ela surge. A pessoa está hipertensa, então está cuidando ali da pressão arterial. A pessoa está diabética, está cuidando ali da glicemia. Mas a naturopatia tem muito para oferecer e complementar isso. Sim, quando, por exemplo, a gente pega um paciente hipertenso ou diabético e fornece para ele nutrientes, suplementos importantes, plantas medicinais que vão melhorar o organismo dele e muitas vezes pode fazer com que ele deixe de usar, através, claro, do acompanhamento médico, os medicamentos que ele começou a usar um dia. É isso que é legal, a gente sempre fala isso, que você pode agregar, somar, né?
a naturopatia e a medicina alopática, né? Essa alopatia, né? Você pode agregar, você pode ter esse acompanhamento, né? Com os dois, e de repente você vai observando, né, as melhores que você vai tendo com esse novo modelo, né? Com o modelo formado da ciência natural, que é a naturopatia. Eu tenho muitos pacientes que já deixaram, né? O cardiologista que acompanhava ali o paciente hipertenso, de repente a pressão foi regulando, por quê? Porque eu forneci para ele nutrientes importantes, suplementos imprescindíveis ali para a pressão arterial, como magnésio, como potássio, como manganês, enfim, com uma infinidade de suplementos, plantas medicinais que regulam, às vezes a parte emocional. Quantas vezes a pessoa tem pressão alta porque ela é ansiosa, porque ela é tensa, preocupada, você trabalha essa parte e de repente a pressão regula e o médico já não vê razão para a pessoa usar um antihipertensivo. E aí vai tirando aos poucos até retirar totalmente. Então, a naturopatia promove saúde, por isso que ela é importante aí. E por falar em suplementos, que é onde a gente vai entrar hoje com essa parte aí do vinagre de maçã orgânico. Para desmistificar, primeiramente, que tem gente que fala, faz bem, faz mal, já ouvi falar que faz mal, não pode tomar direto e tudo mais. O que é, na verdade, o vinagre de maçã? Se nós pegarmos uma maçã, né, quem quiser fazer experiência em casa, pega uma maçãzinha, deixa ela no cantinho da casa, qualquer lugar, um cantinho que não tenha problema de molhar, e deixa ali. Dias depois, essa maçã ela vai murchar, né, e ela vai começar a apodrecer e vai vazar dela uma aguinha. Essa aguinha é a fermentação da própria maçã. E essa aguinha chama-se vinagre de maçã. Então é a própria fermentação. Então é totalmente natural, totalmente, o processo ele é muito simples, como eu acabei de explicar agora, caseiro, muitas vezes artesanal. E o vinagre de maçã tem tudo que a maçã tem, só que em concentrações ainda maiores e melhores. É mesmo? Sim. E ela perde ali a quantidade excessiva do próprio açúcar, né? Tanto que o vinagre de maçã não é doce como a própria fruta. Então o vinagre de maçã acaba sendo uma estratégia maravilhosa para utilizarmos. Olha, mas eu não fiz uma consulta ainda com o Ramon, eu não fiz uma consulta com um nutricionista, eu posso usar vinagre de maçã? Pode, né? De que forma que qualquer pessoa possa utilizar? Aí ela pega ali uma colherinha das de chá, né? Despeja ali para medir e tempere a saladinha dela com vinagre de maçã. Só de temperar a saladinha ali do almoço, do jantar com vinagre de maçã, você já começa a ter os benefícios que eu já vou citar em seguida de tudo que o vinagre de maçã pode oferecer. Isso serve para qualquer pessoa. Crianças a partir de 2 anos até idosos de qualquer idade. Agora, se a pessoa tem comorbidades, né, usa de medicamentos controlados e tudo mais, aí tem que ter uma orientação profissional. Mas se a pessoa não tem comorbidades, ela pode passar para o passo 2. O passo 2 é pegar aí uma colher de sopa de vinagre de maçã orgânico e diluir em meio ou em 1 copo d'água e tomar ali por pequenos goles ao longo do dia. Já trará todos esses benefícios que eu já vou dizer agora. É uma bebida fermentada maravilhosa, entendendo que o nosso intestino é composto por trilhões de bactérias. E são essas bactérias que fazem o nosso corpo produzir várias substâncias, dentre elas hormônios. Olha só que interessante. 90% do hormônio serotonina, que é o hormônio da alegria, ele é produzido no intestino. E só 10% ou menos que isso um pouco é produzido no cérebro. Então olha só a importância do intestino. E quem produz esses hormônios no nosso intestino? É a conjunção das bactérias boas no nosso intestino. Então nós temos que manter as bactérias boas no nosso intestino. Tendo a informação de que uma pessoa morreria se ela não tivesse bactérias no intestino. Ela morreria. Então, mas que bactérias devem ser essas? As bactérias boas. E do que se alimenta as bactérias boas? De alimentos naturais, como todos os vegetais, folhosos, leguminosos e frutas. E um dos principais alimentos que mais robustecem as bactérias boas no nosso intestino, vinagre de maçã orgânico. Então, quando você está ingerindo vinagre, você está melhorando o chamado microbioma intestinal ou microbiota intestinal. Você melhora, você amplia aí
o rol de bactérias boas no seu intestino. Então é bom para o intestino, melhora inclusive o trânsito intestinal, o vinagre de maçã. E aí a gente encontra nas farmácias naturais, é isso, Pedro? Em algumas farmácias a gente até encontra, mas a gente encontra mais nas ervanarias ou nas casas de produtos naturais. Tá. A gente encontra facilmente o vinagre de maçã orgânico. O vinagre de maçã ainda tem uma proposta de hepatoproteção. O que é uma hepatoproteção? É a proteção do nosso fígado. O nosso fígado que é sempre bombardeado por toxinas, por agrotóxicos, por bebida alcoólica, por açúcares. O vinagre de maçã é um oásis para o nosso fígado. Ele vai lá e ele ajuda na eliminação de toxinas, o vinagre de maçã faz o fígado sofrer uma pequena e positiva dilatação, onde ele ajuda ele a eliminar as toxinas e resíduos indesejáveis. Ele também ajuda a dissolver, por ser um ácido, né? Sim. É o ácido acetil salicílico, né? Sim. O vinagre de maçã ajuda a dissolver todos os tipos de cálculos do nosso corpo. Sim. Todos os tipos. Cálculos hepáticos, que é cálculo do fígado, cálculos vesiculares e cálculos renais. Então, pessoas que não sofram ali de um problema severo de produção de cálculos, porque tem alguns problemas muito severos, mas pessoas que têm cálculos aí normais, quem faz uso de vinagre de maçã não vai mais desenvolver cálculos no seu organismo. Que legal, gente. Olha só, para além disso... Que riqueza, hein? Não, é muito rico, é uma coisa simples, né? É um suplemento super caseiro. Você tem o benefício ainda do coração. O vinagre de maçã, ele desobstrui veias e artérias. Ele combate a chamada aterosclerose, que são as gorduras que se formam nas paredes das veias e artérias. Ele reduz o colesterol ruim, reduz os triglicérides, né? Ele ajuda nesse processo. Ele reduz significativamente o nível de açúcar no sangue. Então, os diabéticos podem se beneficiar muito. Ele diminui a chamada resistência insulínica no nosso sangue. Ele ajuda no controle da pressão arterial sistêmica. Você percebe que eu fico observando, sabe? Eu estou pensando na garrafinha que eu vou descer e vou pegar para levar para casa. Vale muito a pena, Geraldinho. Então, da pressão arterial a diabetes ou na prevenção desses problemas, quase todo mundo, a partir dos 50 anos de idade, começa a ter as placas de aterosclerose, que é a formação de placas de gordura nas artérias, o que pode propiciar a infartos, a AVCs, a aneurismas. O vinagre previne isso. O vinagre previne esses problemas sérios, né? Então, é um uso cotidiano. Então, o vinagre vai deixar a nossa pele melhor, porque ela elimina toxinas da nossa pele. Ela possui o ácido málico, que está presente no vinagre com abundância, ele ajuda ali a desinflamar e desintoxicar todo o nosso organismo. Na verdade, eu ainda tinha uma listinha boa do vinagre de maçã, mas nosso tempo é curto, para explicar a importância desse suplemento maravilhoso que todo mundo pode usar. Pessoas com comorbidades se detêm ali ao tempero das saladinhas, mas outras pessoas podem usar mais. A pergunta que mais vem aí nas minhas redes sociais, qual a quantidade que eu uso? Aí depende de cada um, a gente tem que avaliar individualmente cada paciente, mas eu recomendo não só o vinagre de maçã, mas outros suplementos que complementam o vinagre de maçãs. Tá bom, e tá nas redes sociais, acessa lá Ramon de Assis, você tem todos os vídeos, todas as informações ricas da naturopatia. Vamos começar, vamos mudar de hábitos novos na sua vida, você vai ver que vai valer a pena, tá bom? O Instituto Embeleze está presente em todo o Brasil e em 20 anos já formou mais de 2 milhões de profissionais. Com os melhores especialistas e a melhor metodologia, você se profissionaliza e transforma a sua vida. Cursos de cabeleireiro, manicure, maquiador, designer de sobrancelha, designer de cílios, barbeiro e muito mais. Acredite em você e realize o seu sonho. Instituto Embeleze, paixão pela transformação de vidas. Olá pessoal, tudo bem? Robert aqui do Instituto Embeleze, passando novamente aqui nesse programa maravilhoso, Geração Solidária, para mostrar para vocês um pouco da nossa estrutura. Hoje eu estou aqui na minha sala de manicure, pedicure e alongamento de unhas. Então é nessa sala, né, que a gente transforma aí realmente aquele sonho de entrar para o mercado da beleza através das unhas em realidade. E para transformar essa realidade, você precisa de dar o próximo passo, que é procurar a Embeleze. Procurando a gente, certamente a gente vai saber muito bem como te direcionar em tudo isso aí. Então vem, se você tem vontade, se você tem sonho e quer realmente mudar de vida com manicure, pedicure ou alongamento de unhas,
Ou seja, qualquer curso, procura a Embeleze. Muito obrigado, programa Geração Solidária. Até mais!